A última superação do marxismo. É difícil que se passe um ano sem que Marx seja superado por algum solícito livre-docente ou por algum filósofo da moda. A luta mortal que a sociedade burguesa deve realizar se desenvolve também no terreno ideológico. Estas superações mostram ao observador atento sempre o mesmo rosto. Mudam o teor da demonstração, os argumentos gnosiológicos ou metafísicos parecem novos, porém o caráter essencial, o ponto de partida e o ponto de chegada, são sempre os mesmos. Eles encontram sua origem na natureza pequeno-burguesa, parasitária da situação de classe dos intelectuais. Como verdadeiros pequenos burgueses, os intelectuais não estão em condições de ver de maneira correta a realidade da luta de classes, e, portanto, menos ainda estão em condições de valorá-la. Eles tendem, como disse Marx, para as instituições estabelecidas, tal como para não abolir os dois extremos, capital e trabalho assalariado, mas sim para atenuar suas contradições e levá-los a conviver em harmonia. Dado que os intelectuais são seres parasitários dentro do Estado capitalista, este último se lhes apresenta com um absoluto, ou ainda como o absoluto. Eles contrapõem à teoria marxista uma utopia que, despojada das frases mais ou menos sedutoras, repousa sobre a glorificação do Estado existente. O último grande representante desta série é o filósofo da moda Oswald Spengler, cuja obra A Decadência do Ocidente, embora engenhosa, mas em seu conjunto diletante, obteve recentemente este êxito, que na realidade devia ter ocorrido com a profunda obra de Ernst Bloch, O Espírito da Utopia. O novo livro do Sr. Spengler, Prussianismo e Socialismo, quer libertar o socialismo alemão de Marx. Escapou a Marx, parece, o grande problema da história da filosofia na época moderna, que nosso filósofo resume assim: três povos personificaram o socialismo em sentido geral: espanhóis, ingleses e prussianos. Em Paris e em Florença, se desenvolveu o oposto anárquico ao outro dos italianos e franceses. Marx não estava por isso em condições de fazer os seguintes descobrimentos fundamentais. Primeiro, que na Revolução Francesa não houve luta de classes, que não existe burguesia francesa. No entanto, porém, todo verdadeiro francês era e é hoje um burguês. Todo verdadeiro alemão é um operário. Na França não existem verdadeiras classes. O segundo descobrimento é que na Inglaterra não existe o Estado, que somente a Inglaterra conhece o capitalismo no sentido verdadeiro, que, em consequência, só na Inglaterra existe uma distinção de classes. Assim, o superficial Marx que distinguia as classes segundo sua posição no processo de produção foi aprofundado e superado. A divisão de classes deriva da distinta possessão de bens, é a contraposição entre rico e pobre. O pobre Marx, a quem escapou tudo isto, não podia, portanto, deixar de escapar também o fato de que o socialismo estava já realizado há muito tempo atrás no Reino da Prússia. Por este motivo, Marx não estava em condições de compreender o problema do Estado. Disto segue seu elogio diletante da Comuna de 1871, e por isso mesmo não esteve em condições de apreciar o sistema dos conselhos, Ratessystem, que o barão von Stein projetou anos antes. O socialismo superficial é recuperado da seguinte maneira pelo socialismo filosoficamente aprofundado. Este socialismo é uma ordem de autoridade, dito em linguagem técnica, é o princípio burocrático. Assim, é natural que Marx não tenha visto nem sequer a socialização já existente, introduzida por Frederic Guilherme I e incessantemente desenvolvida até Bismarck. Correspondente a esta filosofia profunda, também o conceito de imperialismo é renovado. A internacional verdadeira é o imperialismo. Por isso, ambos os partidos, o conservador e o socialista, como representantes do socialismo aprofundado, pertencem ao mesmo grupo. Os conservadores eram melhores oficiais, os socialistas melhores soldados. A reconciliação destes irmãos inimigos é o objetivo do socialismo redescoberto filosoficamente. Vale a pena a crítica de tais escritos? Considerados como sintomas, eles são interessantes.
O fato de que a única citação do Sr. Spengler seja do Sr. Lensch não demonstra somente sua ignorância em matéria de marxismo, mas também aonde levam necessariamente a teoria e a praxis do socialista de direita. E o restante deste folheto não se distingue em nada de outras superações do marxismo arquiconhecidas desde tempos de Dühring e companhia, já naquela época na primeira fila da adoração do Estado prussiano. Somente é novo que se comprove que tampouco a Revolução conseguirá curar os alemães do seu espírito servil, radicado na consciência nacional, como disse Engels,